Obrigado, Ju. Estamos de volta no Jornal da Cidade. Eu vou conversar agora com a secretária de Política para as Mulheres, Neuza Cadori, deputada licenciada. E eu convido você a participar da entrevista, que é muito importante você também tirar a sua dúvida, prestar o seu depoimento. Não é isso, secretária? Tudo bom? Como é que vai? Bem-vinda. Tudo bem. Boa tarde, Casimiro. Boa tarde a quem está nos acompanhando. Quero agradecer a oportunidade de falar sobre mulheres. É um tema muito importante, né? Sempre a mídia está trazendo as violências, o feminicídio, enfim. Então... Mas está uma situação preocupante, né, secretária, atualmente, de feminicídios, porque o ano passado os dados foram alarmantes. Agora eu estava conversando com a secretária, até aqui no intervalo, a Bahia registrou uma redução. Claro que os números são preocupantes, né? Mas pelo menos tem uma redução, mesmo pequena, que já é um alento, né? Isso. No Brasil, no ano passado, a gente atingiu o número mais alto, acho que dos últimos 10 anos. Foi. A Bahia, por 2 anos seguidos, tem uma redução pequena, certo? No ano de 24 foi 5, alguma coisa, esse ano de 25, 6,3. Mas ainda perdemos 103 mulheres no ano passado. Meu né? Deus do céu. Então, tem uma campanha do governo federal desde 24. A Bahia aderiu ao programa do Feminicídio Zero. Acho muito importante, porque a campanha do Feminicídio Zero, ela se coloca entendendo que tem que ter um grande engajamento da sociedade para a gente enfrentar esse problema. Sim. Porque, na verdade, há muita naturalização. Né? E assim, a violência não começa no feminicídio. Ela começa devagarinho, é a violência psicológica, é a violência do controle da roupa, do controle de onde a mulher anda, né? De com quem ela sai. E ela vai crescendo, né? E vai para a violência física, pode ser a violência patrimonial, até que, por fim, acontece o feminicídio. Então, a gente vai percebendo, eu agora estou há 1 ano e meio na Secretaria de Mulheres, então mais envolvida, passamos pelo processo das conferências no ano passado, discutimos muito com as mulheres, e a gente vai percebendo que é uma série assim, é complexa a situação. Tem que ter a atuação do governo federal. Esse ano, Casimiro, a gente completa 20 anos da Lei Maria da Penha, que é um marco. Porque antes da Lei Maria da Penha, em briga de marido e de mulher, ninguém mete a colher. Né? Isso caiu por terra, não existe mais. Ao contrário, hoje também tem a colher mesmo. Né? Aí a lei é clara, ela tipifica tipo de violência, ela tem, né, ela prevê a pena. Inclusive, no ano passado foi aumentada a pena do feminicídio, que era de 12 a 20 anos, agora é no mínimo 20 anos. E também, assim, se for um feminicídio com menos de 14 anos, a pena vai para 40. Se for de uma mulher que teve um bebê e está no terceiro, até o bebê fazer 3 meses. Então, tem algumas situações, né? Uma mulher com mais de 60 anos também. Então, é a pena máxima hoje que a gente tem no Brasil, né? Mas, apesar disso, a sociedade brasileira, aliás, o mundo, né, é desafiado. Por isso, então, a gente vai tentando entender e o tipo de intervenção. Então, eu quero destacar que a campanha pelo Feminicídio Zero, ela chama toda a sociedade. Houve um movimento, inclusive no Carnaval do ano passado, nos jogos, nos campeonatos. A Bahia, aqui na Bahia, dentro do Baianão, nós estamos fazendo uma campanha também, que é o esforço para a gente tentar envolver a sociedade, refletindo sobre os números, provocando a reflexão, para a gente tentar desconstruir esse modelo de masculinidade. Essa relação do esporte, do futebol com a violência, né? Isso é uma coisa que chama muita atenção, não é, secretária? Você viu como é que são os dados? Em dias de jogos, a violência aumenta mais ou menos 23%. Né? Então, assim, se o time perdeu ou se o homem bebeu um pouquinho mais, muitas mulheres ficam com medo em casa, porque elas sabem que naquele dia pode ser a violência mais leve, pode ser a violência física, né? Inclusive a violência física aumenta 20 e poucos % em dias de jogo.
Então, assim, aproveitando a deixa, aqui na Bahia, o próprio governador convocou a Federação Baiana, convocou os principais times e a gente pôde discutir com eles a possibilidade de, durante o Baianão, além do bom futebol, a gente colocar em campo também a campanha pelo fim do feminicídio. E eu estou surpresa, porque, primeiro, todos os times assinaram a carta compromisso, os 10. Né? E, assim, já no primeiro jogo, que foi Atlético e Vitória, o Vitória já entrou em campo com uma camisa diferente, né, com algumas manchas. Chamando a atenção. Isso. Né? E aí começaram a ter vídeos de atletas, começou a ter card, começou a ter postagem bem interessante nas redes dos clubes, né? E é muito bom, porque é o homem falando. Então, depoimento de uma pessoa que tem visibilidade pública, depoimento de um craque, né? Ele ajuda mais, assim. E nós, homens, falando, claro, temos que falar sobre isso. Temos que... Eu fico pensando, refletindo às vezes, sabia, secretária, os casos de feminicídio sempre existiram. Será que esse aumento é porque são mais divulgados, chegam mais à tona? Eu fico me debatendo com isso. Como esse aumento veio daí, desse tipo de divulgação, porque antes era escamoteado? Porque a senhora falou uma coisa interessante, a violência existe, ela começa em grau menor e muitas vezes culmina na morte da mulher. Não é? A agressão verbal, psicológica, a mulher tem a dependência afetiva, a dependência econômica também, não é? Então, é difícil a gente... assim, tem opiniões diferentes. Está aumentando o número, ou porque antes não tinha visibilidade, ou porque... Enfim, o que é real é que é muito violento isso, né? A violência existe, o Brasil é o 5º país, né? Então, imagine, o 5º país, que posição desconfortável para a gente, né? Então, nós temos toda uma história, né? 350 anos de escravidão, a forma como as mulheres negras foram tratadas, toda a violência com mulheres indígenas, com mulheres negras, isso pesa. Tanto que a violência doméstica, ela também tem um impacto muito maior sobre esse público, né? Mas, enfim, vou trazer outro dado assim, que me espantou. Tipo assim, no transporte público, mais de 95% das mulheres relatam importunação, né? Nenhuma mulher pega um carro de aplicativo com confiança, com segurança, né? Quantas mulheres são abordadas no ponto de ônibus? Ela está sozinha num lugar. Então, assim, a mulher corre risco dentro de casa, no transporte, na rua, no ambiente de trabalho, que é muito comum também o assédio moral, o assédio sexual, que adoece as mulheres, né? Que às vezes a mulher larga de um trabalho por conta dessa situação. Então, fica muito nítido que os homens foram ensinados. Tem uma frase que eu vi hoje de manhã: ninguém nasce agressor. Ninguém nasce agressor, Casimiro. Pode ser que o menino aprendeu com o pai, pode ser que o menino viu a mãe se submeter, pode ser que ele aprendeu que isso é normal, porque a sociedade normaliza. Quando a gente fala da campanha do feminicídio, a gente está falando da necessidade da gente conversar mais sobre isso, porque às vezes numa rodinha de bar, às vezes, assim, é tão comum uma piada inadequada, é tão comum um comentário sobre uma determinada mulher, sobre a roupa dela, sabe, assim, como se a gente tivesse ali à disposição para esse julgamento ou para um tratamento violento, né? Então, é um desafio grande, né? É porque, como a senhora, é uma agressão naturalizada, às vezes, como a senhora também falou, desde a infância, né? A criança vê e acha aquilo normal. A gente foi para a rua também, secretária, com Duda Matos, abordar esse assunto. Oi, Duda! Cadê ela, Duda Matos, para falar sobre isso também? Está na rua, conversou com algumas pessoas. Pronto, Duda Matos, vamos lá com ela. Oi, Duda, boa tarde.
Boa tarde, Casé. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Cidade. Nesse momento eu estou aqui na Casa da Mulher Brasileira, localizada na Avenida Tancredo Neves, para trazer também mais informações sobre esse assunto tão importante que é tema da entrevista de hoje. Como vocês já trouxeram aí no início, né, a Bahia registrou uma redução aí nos casos de feminicídio no ano passado, 6,3% em comparação com o ano de 2024, mas o estado ainda permanece ali entre um dos que mais matam mulheres no Brasil. Além disso, isso acontece também em meio a um cenário em que o Brasil registrou um recorde nos números de feminicídio no ano passado. Foram 1.470 casos de janeiro a dezembro, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esse cenário, o estado da Bahia foi um dos estados que mais teve redução, né, nos casos de feminicídio. No entanto, apesar de significar um avanço na segurança pública, o feminicídio ele ainda merece destaque. Foram 103 casos no ano passado, 103 mulheres mortas, e em 5 anos o estado da Bahia também registrou 641 feminicídios. Então a gente segue em alerta sobre esse assunto, apesar da redução, é um número que é relativamente alto, então a gente precisa ainda tocar nesse assunto e trazer destaque para os casos de feminicídio. Hoje eu conversei com a delegada Isabelle Matos, aqui, que é da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, aqui na Casa da Mulher Brasileira, e vocês vão conferir agora um trechinho dessa entrevista, onde ela traz justamente isso, que vocês comentaram, inclusive, aí no estúdio, que muitas das mulheres que foram vítimas de feminicídio já viviam um histórico de violência anteriormente. Então ela traz um destaque sobre esse assunto, também traz as orientações para as vítimas de violência que podem receber atendimento aqui na Casa da Mulher Brasileira. Vamos conferir um trechinho aí. A Bahia registrou uma redução, né, nos casos de feminicídio esse ano. E aí eu queria saber, na avaliação da DEAN, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, como é que esse enfrentamento à violência doméstica ele contribui para evitar que esses casos cheguem ao extremo? O enfrentamento à violência doméstica é muito importante justamente porque quando acontece um caso de feminicídio, esse caso não é um fato isolado, não é uma coisa repentina. Normalmente vem de um histórico que começa de uma escalada da violência, né? A gente fala sobre o ciclo da violência doméstica. Então, normalmente começa ali no relacionamento algum ato de diminuição, de humilhação, violências psicológicas, ameaças, até chegar ao extremo da violência física, de fato, e chegar ao feminicídio. Por isso é importante, nós sempre orientamos e nós sempre estamos fazendo campanhas nesse sentido, que desde o primeiro sinal de violência, não apenas violência física, violências verbais, violências patrimoniais, violências psicológicas, procure a delegacia, porque assim nós conseguimos tomar de prontas medidas e romper com aquele ciclo, evitando que chegue ao desfecho extremo, né, que seria o feminicídio. Eu gostaria de saber como é que funciona essa atuação integrada da Delegacia da Mulher, aqui a Casa da Mulher Brasileira, que também presta esse serviço de atendimento à justiça de uma forma geral, para poder fazer com que esse número de feminicídio ele venha caindo cada vez mais na Bahia e também com que isso reflita na sociedade de uma forma geral e no Brasil inteiro. Por ser uma especializada, a nossa atribuição não é apenas investigar, elucidar aquele crime, né? A nossa atribuição primordial é também proteger a vítima. Então, quando a vítima vem, realiza o primeiro registro aqui na delegacia, nós de pronto, já de acordo com o que ela solicitar, né? Nós só encaminhamos a medida protetiva ao Poder Judiciário. O Ministério Público passa a acompanhar esse procedimento para garantir a responsabilização do agressor e garantir que a medida seja cumprida. A Defensoria Pública também presta assistência jurídica à vítima, muitas vezes ela precisa de uma assistência em um divórcio, em uma ação de guarda de alimentos. Aqui na Casa da Mulher nós temos a atuação integrada, tem órgãos representantes de todas essas entidades aqui, temos uma Defensoria Pública, tem a Delegacia, tem o Ministério Público, tem uma vara judicial e temos também o setor psicossocial, né? A vítima aqui ela recebe atendimento com psicólogos, com assistentes sociais, temos também um abrigo temporário caso ela precise se ausentar da casa dela por estar em uma situação de risco. Então aqui a vítima ela chega na Casa da Mulher, ela é recepcionada e ela é encaminhada para diversos setores, inclusive se ela precisar de um emprego, de atendimento com psicólogo, atendimento médico. Por isso é tão importante essa atuação conjunta, tanto para proteger a vítima, quanto para garantir que após a denúncia ela efetivamente consiga se reerguer. Pois é, a redução dos números, é claro, é positivo, mas ainda fica um alerta que esse risco acaba permanecendo aí no nosso país e no nosso estado. Eu vou devolver aí para vocês no estúdio para continuar essa entrevista com a secretária Neuza Cadori, para trazer mais informações sobre prevenção e acolhimento às mulheres vítimas de violência, para que esse número de feminicídio
continue caindo e reduzindo a cada ano que a gente vai passando. Duda Matos para o Jornal da Cidade. Valeu, obrigado, Duda. E eu estava aqui com a secretária, ela me alertando que a cada 6 horas uma mulher vítima de feminicídio a cada Brasil. 6 minutos uma mulher vítima de estupro no Brasil? Isso. Isso é assustador. E o estupro, a maior parte dentro de casa, né? O pai, padrasto, irmão, primo, amigo, um vizinho. A situação difícil. Adolescentes também, né? Muitas vezes crianças também. Sim, a maioria são adolescentes, são menores. A maioria são meninas. Há casos de meninos também. É muito difícil essa situação. Por isso que, quando a gente fala assim dessa campanha pelo fim do feminicídio, ela dá a oportunidade de ficar refletindo sobre tudo isso para a gente desnaturalizar, né? E assim, ó, quando a gente fala você falou do futebol, a gente precisa encontrar novas formas, certo? De fazer a provocação da sociedade, de chamar a sociedade. O Baianão, ele está sendo transmitido pela TVE e também outras emissoras. Mas a TV passa ao vivo, TV passa ao vivo. Passou ontem então, eles estão produzindo todo um conteúdo que é para dar ênfase à campanha. E, assim, a TVE chega em cada município baiano. Eu acho que a maior divulgação da campanha é a TVE, mas as redes dos clubes, como eu já falei aqui, elas estão também muito engajadas. Eu quero agradecer, porque eu acho que foi uma surpresa boa, sabe? A gente percebeu os times, né, os atletas. Tem vários vídeos já feitos, acho que até o final da campanha. A campanha nem completou 15 dias, sabe? Está tendo essa adesão toda. Enfim, acho que vai ser um marco legal. E vai terminar o Baianão, provavelmente no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Olha só, uma data significativa. Isso. Olha, para você que está chegando agora, Neuza Cadore, secretária de Política para as Mulheres, e a campanha é o seguinte, já foi constatado que os casos de violência aumentam durante jogos de futebol, porque o cara chega em casa revoltado que o time dele perdeu, às vezes bêbado, e desconta na mulher. Aí eu queria que a senhora falasse da importância da Casa da Mulher Brasileira, como foi mostrado agora, né? Porque muitas vezes a gente sabe que a mulher fica dependendo emocionalmente do parceiro, achando que ele vai mudar com o tempo, que fica prometendo, eu vou mudar, é uma fase, e às vezes não tem para onde ir, é uma dependência econômica também. Outras casas da mulher serão inauguradas também, não é isso, secretária? Isso. Primeiro, destacar, né, que a Casa da Mulher Brasileira está ali pertinho do Sara, um ponto de muito facilidade de acesso, passando ali o metrô pertinho, e é um equipamento que tem 2 anos aqui em Salvador, né? E o que é o diferencial? O que torna esse equipamento assim muito resolutivo? Eu acho que ele encoraja bastante a mulher, porque ela é acolhida pelo psicossocial, ali tem a delegacia especializada, 24 horas, né? O serviço é 24 horas. Tem a Defensoria, tem o Ministério Público, tem a Vara de Violência, então ela não vai precisar sair de um lugar e ir para o outro. Todos os serviços da rede de proteção da mulher estão concentrados nesse espaço. Inclusive, ano passado, a gente ficou... em 24, a gente teve uma redução de 55% do feminicídio em Salvador. Infelizmente, esse ano, a gente não repetiu isso. A gente teve um aumento um pouquinho em Salvador. Mas a boa notícia é que nós teremos uma nova casa em Irecê, em Itabuna e em Feira de Santana. Então, acho que em março a gente consegue fazer a licitação, né? Recurso do governo federal, é a Condé que vai construir. Então, a gente está bem contente, porque são 3 regiões importantíssimas que vão contar. Porque é de toda a região, nas cidades, mas atende regionalmente. Um caminho que tem aquela mulher, como eu falei, que está em casa, às vezes, em briga de marido e mulher, tem que meter a colher, o vizinho tem que denunciar, você está entendendo? E a mulher, você aí que está ao lado de algum monstro dentro de casa, porque a gente sabe que a violência atinge a muitas mulheres que ficam caladas, né, secretária? Isso. Tem que procurar ajuda, tem que sair dessa. Isso, Casimiro. Aproveito aqui para dizer, gente, é muito simples. Diz que 180. 180 é um serviço do governo federal gratuito, 24 horas. Quem liga para o 180 vai falar com alguém que está preparado, né? Então, é para o Brasil inteiro, mas assim... Eu sou da Bahia, eu vou ser orientada, eu moro em que cidade, onde é que eu vou, qual é a porta que eu vou bater para acessar a rede,
Porque a mulher não pode, ela não vai sair dessa situação sozinha. Não então, tem como. O 180, que também completou 20 anos ano passado, né, um serviço assim muito eficiente, passou por remodelação, então não sofra sozinha, não se arrisque, né, procure ajuda. E esse socorro pode ser feito assim de maneira, digamos assim, anônima, disfarçada, a mulher para não se expor tanto, porque às vezes ela vai falar e se falar ela pode acabar sendo prejudicada, até impedida de pedir esse socorro, né? Inclusive hoje tem legislação, os condomínios, né, assim, os síndicos não devem omitir uma situação de violência. A gente está ganhando novas ferramentas, né, para esse enfrentamento, mas ainda temos muito desafio pela frente. Acho que é importante também compartilhar aqui com quem está nos acompanhando que o governo do estado começou um programa nas escolas, nessa linha da educação, né? Então, a gente já tem 300 escolas estaduais, essas escolas de tempo integral, que contam com um programa que aposta na educação. Então, são 10 sessões, 10 atividades na escola, onde se reflete sobre todos os tipos de violência. Tanto o menino, né, o adolescente, o jovem, quanto a menina, precisa entender o que é uma violência. Porque a menina pode estar sofrendo uma violência, ela não reconhece. Né? Pela própria naturalização. Pelo que ela vê em casa. Desnaturalizar essa violência, né? Isso. E assim, eu acho que essa é uma ação, a gente está lutando para que o governo coloque em todas as escolas, que são mais de 1.000, para a gente fazer esse trabalho educativo. Eu acho que é a única forma mais segura da gente ter um futuro em que se compreenda que não é normal essa violência, né? Então é isso, são várias... A Bahia, qual é o lugar que está ocupando? Esse é o terceiro lugar? Tem dúvida? Tem dúvida de terceiro e quarto. É uma posição bem incômoda. Que bom que a gente está reduzindo um pouquinho, mas a gente precisa acelerar. Né? A gente precisa acelerar isso e contar com a sociedade também, né? Vamos lá, vamos. Tem outra coisa boa, assim. No ano passado a gente conseguiu houve a convocação do governo federal para a Conferência Nacional das Mulheres. Isso supõe um momento nos municípios. Nós temos 170 conferências municipais de mulheres. Então, a gente foi em 177 municípios ouvir as mulheres. Foi muito bacana. Fazia 10 anos, gente, que não acontecia, porque foi interrompido com Dilma, né, na verdade. Aí fizemos a conferência nos territórios e fizemos a conferência estadual. 1.500 mulheres discutindo violência, discutindo participação política, discutindo educação, discutindo saúde. Processo muito rico, né? Então, a gente está também organizando um plano estadual de política para as mulheres, atualizando, fruto desse trabalho todo. E também dizer da minha alegria, né, enquanto secretária das Mulheres, porque os municípios começaram também a se preocupar de ter lá no município uma secretaria de mulheres, ou ter uma coordenação, ter um organismo, ter alguém dentro da gestão pública que tem essa tarefa, né, ganha essa responsabilidade de observar como é que está no município a situação das mulheres. Na saúde, na educação, nós precisamos de creche para as mulheres terem acesso ao trabalho, a gente precisa de garantia, né, da prevenção do câncer, do acompanhamento da mulher gestante. Então, são várias iniciativas que os municípios precisam ter e muitas vezes não têm da forma adequada. Então, a Bahia avançou. Nós conseguimos, no ano passado, ter um aumento de mais de 100% dos organismos de mulheres nos municípios. Eu acho que isso é fundamental, porque não é só o Estado aqui se preocupar, a gente tem que ter, por exemplo, hoje de manhã eu estava em Camaçari. Camaçari tem uma Secretaria de Mulheres muito atuante, um abraço aqui para a secretária Branca. Ela está fazendo lá uma movimentação muito boa, articulando todas as outras secretarias e chamando atenção para o que cada setor do governo pode fazer para contribuir. Que sirva de exemplo, né? Isso, que sirva de exemplo, né? Então, a gente está nesse trabalho também de intensificar a conexão da política do Estado com os municípios. A gente tem município muito distante, você sabe. Então, é importante que a gente tenha lá no município também pessoas com essa preocupação. Obrigado pela entrevista, secretária. Pode contar sempre comigo, viu? Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e repito aqui, gente, se uma mulher está sofrendo violência, né, se uma pessoa conhece
alguém da família, do seu círculo de amizade, um vizinho que está sofrendo violência, ajude. Oriente para que a pessoa ligue 180 para começar a dar o primeiro passo e encontrar a rede de proteção. Obrigado mais uma vez. Um momento que você vai gostar agora, Ave Maria. A senhora que é missionária vai gostar também. Eu sei que vai gostar. Com certeza. Muito obrigado mesmo, viu?